Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos ver as páginas 121, 122 e 123 do livro. Mas antes da gente começar, eu vou perguntar: vocês jogaram o jogo que ficou como tarefa? Se vocês ainda não jogaram, podem jogar. Eu não vou corrigir, não é um exercício para corrigir, mas é muito importante vocês jogarem para vocês melhorarem as suas estimativas, tá certo? Convide 2 pessoas da sua casa, de repente na segunda vez que você jogar, você pode jogar com outras pessoas, usar outros objetos, mas é um jogo bem bacana e importante para você aprender. Na página 121 do livro, então, nós temos, vamos falar sobre metro, centímetro e milímetro. Vamos ver o que tem no texto? Sabemos que 1 metro tem 100 centímetros, pois para encontrarmos a unidade de comprimento centímetro, precisamos dividir o metro em 100 partes. Foi o que a gente falou na aula anterior. 100 partes iguais. E cada parte corresponde a 1 centímetro. Também vimos que para termos o milímetro, precisamos dividir o centímetro em 10 partes iguais, o que corresponde a dividir o metro em 100 vezes 10, ou seja, 1000 partes iguais, de maneira que cada parte corresponde a 1 milímetro. Assim, a gente pode relacionar essas 3 unidades de medida da seguinte maneira: 1 metro é igual a 100 centímetros, que também é igual a 1000 milímetros, tá? Vamos fazer uns exercícios? Pense e responda as questões. Jorge tem 125 centímetros de altura, ou seja, 1 metro e 25 centímetros. Por que está escrito que ele tem 1 metro e 25 centímetros? Porque ele tem 125 centímetros, que a gente pode escrever como 100 centímetros mais 25 centímetros. Esses 100 centímetros correspondem a 1 metro e ainda sobram 25 centímetros. A mãe dele tem 25 centímetros a mais. Qual é a altura dela? Então vamos pensar assim: o Jorge tem 125 centímetros. A mãe dele tem 25 centímetros a mais. Então, ela tem mais 25 centímetros. Isso dá 150 centímetros. A gente pode fazer a conta de um outro jeito. O Jorge tem 1 metro e 25 centímetros. A mãe dele tem mais 25 centímetros. Então, a mãe dele tem 1 metro mais 50 centímetros. Porque 25 mais 25 é 50. Se no total tivesse dado mais do que 100 centímetros, a gente podia também trocar por mais 1 metro. Mas 50 centímetros é menos. A irmã de Jorge subiu em um banco para ficar do tamanho do pai deles. Olha aqui, ó, o desenho, ó. Qual é a altura dela? Ela é maior ou menor que o Jorge? Quantos centímetros há de diferença entre a altura de cada um? Então aqui a irmã de Jorge subiu no banco para ficar na altura do pai deles, tá? Então, o pai, qual é a altura do pai? 180 centímetros. E o banco tem 45 centímetros. A primeira pergunta é: qual é a altura dela? A altura dela é a diferença entre a altura do pai e a altura do banco. Então, eu vou colocar aqui. A irmãzinha, não diz o nome dela. Irmã. A altura dela é 180 centímetros, que é a altura do pai, menos os 45 centímetros de altura do banco, tá? A gente pode armar essa conta aqui. Eu vou só fazer a conta aqui, já vou apagar.
eu não posso subtrair aqui porque é 0. Eu vou trocar uma dezena por 10 unidades. 10 menos 5, 5. 7 dezenas menos 4 dezenas, 3. E 1 menos 0, 1. Ela tem 135 centímetros de altura, tá? A segunda pergunta é: ela é maior ou menor que Jorge? Lembram que o Jorge tem 125 centímetros? Quem que é maior? Ela ou o Jorge? Ela é maior, porque ela tem 135 centímetros, tá? Quantos centímetros há de diferença entre a altura de cada um? Qual a diferença entre a altura do Jorge e da irmãzinha dele? É 135 menos 125, que dá 10 centímetros. A diferença de altura entre os irmãos é de 10 centímetros. Agora vamos para o item 2, que diz assim: assinale a resposta correta. Está perguntando se 1 centímetro é igual a quanto? 10 metros? 10 milímetros ou 10 centímetros? 1 centímetro é igual a 10 milímetros. E 7 centímetros é igual a quanto? 70 milímetros, porque cada centímetro tem 10 milímetros. Na letra C, 3 metros. 1 metro tem 100 centímetros. Então, 3 metros tem 300 centímetros. Não confundam aqui com 3.000 milímetros, não é? Porque aqui a unidade de medida está errada. E aqui está 300 milímetros, que também está errado. A unidade é milímetro, mas a quantidade está errada. No item 3, temos: transforme as medidas. Nós vamos pegar uma medida que está registrada em metros e escrever a mesma quantidade em centímetros. Como eu tenho 2 metros e cada metro tem 100 centímetros, em 2 metros eu tenho 200 centímetros. E 30 centímetros, quantos milímetros tem? Em 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Em 2 centímetros eu tenho 20 milímetros. Em 10 centímetros eu tenho 100 milímetros. Em 30 centímetros, quantos milímetros eu tenho? 300. Basta multiplicar por 10, porque em cada centímetro tem 10 milímetros. E 3.800 milímetros? Veja, eu tenho um monte de pedacinhos bem pequenos, tá? Se eu agrupar de 10 em 10, eu formo os centímetros. Então, 3.800 dividido por 10 dá 380 centímetros. Outro jeito de pensar é que eu sei que em 1 metro tem 1.000 milímetros. Como eu tenho aí 3.000 milímetros, já dá para fazer 3 metros, tá? E ainda sobram 800 milímetros, que vai dar... eu posso colocar 3,8 e ou 80 centímetros. Então, eu tenho 380 centímetros. A próxima unidade de medida que a gente vai estudar é o quilômetro, tá? Até agora, nós trabalhamos as medidas de comprimento pequenas, para medir coisas pequenas, como o metro, o centímetro e o milímetro. E as distâncias maiores? Como medimos a distância entre 2 cidades ou entre 2 continentes? Não dá para medir usando uma reguinha com centímetros e milímetros. Se você for medir a distância entre 2 cidades com uma régua dessa, você vai demorar muito tempo. Então, a gente tem que usar uma unidade de medida bem maior. Para realizar essas medições, usamos o quilômetro. O símbolo do quilômetro é km. O K minúsculo, assim. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, cada quilômetro é 1.000 vezes a medida daquela fita métrica que a gente fez colando os pedacinhos, tá? Então, é uma medida bem grande mesmo. Mas é adequada para, por exemplo, a gente medir a distância entre 2 cidades. Ou até entre 2 continentes. É uma medida bem grande.
1 quilômetro, então, é igual a 1000 metros. Como unidades de medida de comprimento, então, a gente já conhece o milímetro, que é aquela bem pequenininha que a gente tem na nossa régua, o centímetro, que também está na régua, mas é um pouco maior, o metro, que é o tamanho daquela fita métrica que a gente construiu, e o quilômetro, que vale 1000 vezes aquela fita que a gente construiu. Vamos resolver alguns exercícios. Meça no mapa ao lado a distância entre a capital do Brasil e a cidade de São Paulo. A capital do Brasil é Brasília, fica aqui no Distrito Federal, que é essa partezinha aqui quase que fica mais ou menos no meio do Brasil, tem a forma parecida com um retângulo. Então aqui fica a capital do Brasil, que é Brasília. E a cidade de São Paulo está marcada aqui, ó. Marcaram com um quadradinho a cidade de São Paulo. Nesse mapa, cada centímetro medido com a régua equivale a 680 quilômetros na vida real. Então, vocês vão usar a régua aqui no mapa e vão medir essa distância, tá? Eu vou usar aqui no meu livro, não adianta eu medir aqui na tela, porque aqui é distância diferente. Eu vou medir aqui e eu descobri que mede 1 centímetro. Será que para vocês também deu isso? Entre São Paulo e o Distrito Federal. A distância deu 1 centímetro no mapa. O que diz o enunciado? Cada centímetro medido com a régua equivale a 680 quilômetros na vida real. Será que deu 1 centímetro mesmo? Deixa eu ver de novo. Deu. Então, qual é a distância real entre as duas cidades? Como cada centímetro mede 680, a distância aproximada é 680 quilômetros. Em linha reta, tá? Quando a gente vai viajando de carro, por exemplo, a gente não consegue fazer uma linha reta de uma cidade para outra, porque no caminho tem morro, no caminho tem rio, no caminho tem pedra, então eles vão fazendo com várias curvas e desvios. Mas em linha reta, se o avião for de avião, por exemplo, pode ser, a distância é essa, 680 quilômetros. Aí agora vamos ver aqui, ó. Deixa eu aproveitar só e dizer que essa distância que é representada no mapa, porque vocês não podiam fazer um exercício nessa distância entre São Paulo e Brasília usando quilômetro, a gente usa o mapa. O mapa sempre apresenta essa parte aqui que se chama escala, e a escala diz quantas vezes você está aumentando a distância que está no mapa. A gente tinha visto que cada centímetro representa 680 quilômetros. Se você pegar a régua aqui e medir aqui, vai ver que aqui mede 1 centímetro. Utilizando seus conhecimentos em medida de comprimento, responda os questionamentos a seguir. 1 quilômetro tem quantos metros? Então a gente já falou, a gente viu ali em cima que 1 quilômetro tem 1000 metros, tá? E daí meio quilômetro? Meio quilômetro é metade de 1 quilômetro, metade de 1000 é 500. Então meio quilômetro são 500 metros. A mãe de Jorge correu 2 quilômetros. Depois fez uma caminhada de 1.200 metros. Quantos metros ela percorreu ao todo? E isso corresponde a quantos quilômetros? Bom, se primeiro ela correu 2 quilômetros, primeiro ela correu 2.000 metros, porque 2 quilômetros é 2.000 metros, tá? Que é igual a 2 quilômetros. Depois ela parou de correr e começou a caminhar. Caminhou mais 1.200 metros. Então, ó, além dos 2.000 metros que ela correu, ela fez uma caminhada de 1.200 metros. Somando isso aqui, ela
andou 3.000, ela percorreu 3.200 metros, um pouco caminhando e um pouco correndo, tá? E isso corresponde a quantos quilômetros, tá? 3.200 metros são 3 quilômetros e sobram mais uma parte, tá? Então, ela percorreu 3,2 quilômetros. Aqui é 2/10 de quilômetro. É como se eu pegasse o 3.200, dividisse por 1.000, porque cada 1.000 metros eu tenho 1 quilômetro. Aqui embaixo vocês podem registrar essas contas que vocês fizeram e as respostas. Ela percorreu 3.200 metros ou 3,2 quilômetros. Exercício 3. O quilômetro e o metro estão relacionados. Sabendo disso, complete os itens a seguir. 1 quilômetro menos 200 metros. Eu não posso fazer a conta com duas unidades diferentes. Eu tenho que transformar tudo na mesma unidade, tá? Então, eu vou transformar tudo. Como a resposta eu tenho que dar em metro, eu vou transformar tudo em metro. 1 quilômetro, em vez de escrever 1 quilômetro, eu vou transformar em metro, que são 1.000 metros. Menos 200 metros, agora fica fácil. Dá para fazer de cabeça. Dá 800 metros. Então, esse é a resposta da letra A. Na letra B, eu tenho 1 metro mais 1 quilômetro e tenho que dar a resposta em metros. Então, eu vou transformar tudo em metro. Aqui eu já tenho 1 metro e 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, eu vou transformar quilômetro em metro. Deu 1.000. Ai, que feio. 1.001 metros. 1.000 mais 1, 1.001. Na letra C, um quilômetro vezes 2 igual quantos metros? Como a resposta tem que ser em metros, eu vou transformar 1 quilômetro em 1.000 metros e daí vou fazer vezes 2. 2 vezes 1.000 metros são 2.000 metros. E por fim, a letra D é 1 quilômetro menos 500 metros. De novo, vou transformar tudo em metro. 1 quilômetro é 1.000 metros, tá? Menos 500 metros dá 500 metros. Dá para fazer de cabeça. Como tarefa para casa, vocês vão resolver o exercício 4, tá? Ah, eu descobri que uma coisa tá errada aqui, ó, gente. Eu falei que aqui tinha 1 centímetro, mas a distância do mapa, na verdade, não é essa, porque eu tô vendo no meu livro ele é menor que o de vocês. Então, vocês olhem certinho, meçam certinho com a régua para encontrar a distância correta entre Brasília e a cidade de São Paulo. Olhem no livro de vocês. O meu livro não tem o mesmo tamanho do de vocês, então a minha medida vai ser diferente, tá? E daí, como tarefa, vocês vão fazer esse exercício 4 aqui. Exercício 4 da página 123. A gente se vê na próxima aula. Bom descanso para vocês.